Boa noite, estamos aqui com o gerente de treinamento e desenvolvimento Luiz Gustavo Ramos e Larissa Augusto, responsável pelas turmas de trainee da Andrade Gutierrez. Envie suas perguntas, nós vamos responder ao vivo, é o nosso quarto encontro aqui do programa de trainee. Boa noite, Luiz, boa noite, Larissa, apresentação de vocês aí. Boa noite. Sou Luiz Gustavo, estou aqui na AG há quase 4 anos, 3 anos e alguns meses. Entrei com o desafio de construir uma área de comunicação interna e no último ano, um pouquinho mais de um ano, estou acumulando tanto comunicação interna quanto a área de treinamento e desenvolvimento, por isso que eu estou aqui hoje para falar sobre o programa de trainee, pela segunda vez, desde o ano passado. Bom, eu sou a Larissa, dentro da gerência do Luiz, eu sou responsável pelos programas de base aqui da AG, trainee e estágio. E hoje a gente vai bater esse papo aí, falando um pouquinho do programa de trainee com vocês. Galera, lembrando que as inscrições terminam no dia 4 de setembro, então corra para se inscrever. Vamos começar aqui com uma pergunta para o Luiz. Você pode explicar para a gente, para todo mundo que está acompanhando aqui ao vivo, como se divide o programa de trainee da AG e da Dennis Group? Ok, claro, certamente. Antes de eu explicar essa divisão, deixa eu explicar um pouquinho a relação da AG com a Dennis. A Dennis é uma empresa de nicho, uma empresa americana que tem 30 anos e em 2015 ela foi adquirida pela AG e tem toda uma estratégia de expansão, além da atuação obviamente nos Estados Unidos, e obviamente a gente criou essa relação. Tem uma série tem alguns trainees que estão desempenhando um papel super decisivo, super bacana já na Dennis hoje. Acho que muito por conta dessa boa experiência, a gente desde o ano passado fez essa mescla do programa. Então, respondendo diretamente a sua pergunta, o programa, as etapas são as mesmas etapas, as etapas do teste online, as etapas presenciais, até o último momento, até a entrevista final, que aí nesse momento, tanto a AG quanto a Dennis existem em todas as salas, em todas as etapas presenciais, existem pessoas, tanto da AG quanto da Dennis Group, para avaliarem as pessoas, para avaliarem os candidatos. Então, no momento da entrevista final, a gente faz a separação de quem continua no programa da Dennis e quem continua no programa da AG. E de uma forma de a gente tentar homogeneizar o processo como um todo e ter os melhores perfis para as melhores oportunidades. Uhum. Bacana, acho que dá para o pessoal entender bem como funciona aí a divisão. Sugiro, só complementando, claro. Sugiro que vocês vejam live também da Simone e do Jean, de 2 semanas atrás, que a gente ficou bastante tempo falando um pouquinho do potencial do trainee da Dennis e da relação com a AG. Sugiro estar aqui no nosso Facebook que vocês vejam também. Beleza. E Larissa, você consegue nos contar qual é a força que o jovem trainee tem dentro da empresa? Sim, assim, a gente, falando um pouquinho dos lives que a gente já comentou também, né? Semana passada a gente teve um live com o Clorivaldo e com a Ângela, que foi praticamente com foco no jovem, a importância que o jovem tem aqui dentro, né? A gente, durante o programa de trainee, né? Essa vai ser a 7ª edição do programa, a turma de 2018, e a gente já contratou mais de 100 trainees aqui para a AG. Então, assim, hoje tem trainees que ocupam um cargo de liderança, né? E que fazem diferença nos nossos projetos, enfim, aí nas nossas UNs, nas nossas obras. Então, o jovem aqui tem tamanha importância, realmente. A mensagem, só complementando o que a Larissa trouxe, a mensagem da Ângela e do Clorivaldo no live passado é muito, muito positiva, de uma empresa que a gente vai comentar mais, mas de uma empresa que sabe a importância do jovem talento no desenrolar dos seus processos, projetos e desafios, né? Então, de fato, a gente dá muita atenção, gasta muita energia e vê isso com ótimos olhos para a perpetuação da AG como um todo. E que se a gente está se reinventando, como foi comentado também, a gente precisa de jovem, né? A gente precisa também de cabeças diferentes, pessoas que queiram inovar também. Então, é bem importante mesmo. Certamente. Bacana. Então, a gente vai começar aqui agora com as perguntas que estão sendo feitas no nosso live aqui, no ao vivo. E vamos começar aqui com o Jorge Passos, que já é nosso seguidor de carteirinha, né? Acho que já é a 3ª vez que o Jorge participa aqui ao vivo com a gente. Bastante.
Muito E bem. ele quer saber, acho que a pergunta é bem básica, qual é o perfil do profissional da AG? Jorge, obrigado pela participação ativa e por mais essa pergunta. Acho que perguntar de perfil é importante, mas não tem uma resposta muito de receita de bolo, né? Como a gente falou, como o Clorivaldo também falou, a Ângela e o Cláudio no primeiro live também, todo mundo que a gente tem comentado muito aqui é a questão do jovem com energia, do jovem que vai entrar numa empresa que está se reinventando, um jovem que vai entrar para fazer diferença no primeiro momento dele, seja nas etapas, nos momentos de job rotation, nos momentos de atuação na área, na alocação, que a gente vai falar um pouquinho também aqui. Mas o perfil é de um jovem que conheça a empresa, conheça os princípios, os conceitos, a cultura como um todo, que esteja disposto a entrar numa empresa que está se reinventando. Isso é um atrativo, talvez seja o nosso principal atrativo no sentido de desafio. Quando a gente pensa em jovem, a gente pensa muito em desafio. E eu acho que a AG pode ser uma boa resposta para quem está buscando desafio técnico, desafio de suplantar obstáculos e fazer diferença. Hoje a gente faz diferença para milhões de pessoas, com um legado de obras nossas, legado histórico de obras nossas aí de quase 70 anos de atuação. Isso para o jovem, eu imagino, eu tenho certeza que faz muita diferença. Uma empresa está se reinventando. Então... E mais do que conhecer, assim, né, a nossa história, é você se identificar, né? Você se identificar com os nossos princípios, com o nosso negócio, com o que a gente faz, como a gente faz. Eu acho que isso é o encaixe perfeito, assim. Então, não é uma questão de perfil, realmente não tem receita. Tem que ser uma identificação, né? Mútua, né? Bacana. A pergunta que vem agora do Rodrigo, acho que é bem complementar ao assunto que a gente está trabalhando aqui no início da nossa live. É preciso ter experiência anterior para participar do programa? Experiência profissional não é um requisito que vai fazer com que você seja eliminado ou não. De novo, a gente busca o perfil adequado, por mais genérico que isso possa ser, mas a gente busca o talento, o jovem talento para fazer diferença. E bem nessa linha que a Larissa complementou, da identificação mútua, né? Da empresa gostar daquele jovem, do jovem se identificar com a cultura, do jovem querer ter espírito de dono, ter espírito de dono, se dedicar a gente, criar o seu futuro. Acho que a gente tem princípios muito claros num contexto muito de uma mudança e de uma reinvenção necessária, num contexto óbvio, conhecido por todos. Então, mais do que um perfil, mais do que uma experiência, a gente está buscando atitude, né? A Leila, Larissa, ela diz que morou fora e pergunta se essa experiência fora do país é diferencial, se é determinante ou não. Leila, não é determinante, a gente não exige que o candidato tenha uma experiência fora daqui. É importante que os candidatos tenham mobilidade, né? Isso é essencial, acho que, para o nosso programa, porque a gente pode até falar um pouquinho das etapas, mas de uma maneira geral, durante o Job Rotation, acontece treinamento Rio, São Paulo, BH, os trainees vão para fora, Europa, África, Ásia. Por exemplo, o programa deles, né? Passam boa parte nos Estados Unidos. Então, assim, o trainee tem que ter mobilidade. É muito legal que ele já tenha também uma experiência fora, né? Conheça culturas diferentes e tudo mais. O que não quer dizer que alguém que não tenha não vai entrar, né? Então, é isso. Não é determinante, mas é legal. E além desses meses do programa em si, né? Do trainee, como a gente está buscando... E a gente tem falado muito da questão da operação, que é o nosso grande core, nosso grande coração, né? Pode ser que surja a oportunidade de uma locação no Peru, pode ser que surja uma oportunidade no Pará, depende de onde estão as nossas operações, onde surge a necessidade, e mobilidade é uma coisa que a gente busca certamente numa empresa, de novo, que se reinventa, que está buscando novos contratos com novos clientes. Exatamente. E está saindo numa situação de crise. Então, é importante ter essa cabeça aberta e a disponibilidade. Tem que ter. Durante o programa, depois da locação. Então, mobilidade é essencial.
Tem duas perguntas agora aqui que eu acho que são complementares. Que a Helena primeiro questiona qual é a área foco do programa esse ano. E aí o Daniel, com uma forma um pouco mais aberta, pergunta quais áreas os jovens trainees vão conhecer, projetos, financeiro, então qual é o foco e quais as áreas você vai participar no programa de trainee? Quer responder? Posso responder? Eu começo e termino. Tá bom. Falar de foco, foi a Helena que falou, né? Isso. Perguntou. Helena, falar de foco, eu acho que não é bem o termo, não é bem o que a gente busca enquanto desenho, né? Enquanto desenho a gente busca uma vivência, uma imersão na cultura, uma proximidade com líderes, um mês e meio de integração, pode ser que ande um pouquinho mais, um pouquinho menos. A gente busca essa aproximação com a autoliderança, a gente busca essa vivência nas diferentes áreas. Então tem projeto, tem engenharia, tem questão comercial, tem áreas corporativas, tem todo o espectro de uma empresa como a GE, o trainee tem essa vivência de ele passa mais tempo ou menos tempo, aí depende. Do peso que a gente vai dar no desenho, do job rotation como um todo. Mas assim, falar de foco, de novo, o foco, eu acho que o foco é mais no perfil e na atitude, eu diria até mais do que perfil, a atitude do jovem e menos no que área da G. Assim, a gente tem, enquanto uma empresa que se reinventa, uma empresa que busca excelência operacional, uma empresa que busca novos clientes, uma nova forma de atuação, a gente tem muita coisa para construir, muita coisa para fazer. Certamente o foco está em quem vai fazer isso e não onde, porque o onde tem um monte de oportunidade acontecendo. Né? Acho que é mais por aí. Então, respondendo o Daniel também, ele vai passar por diversas áreas. Exato. Falando um pouquinho desse ano, por exemplo, né? Eles passaram por mais de 26 áreas, né? Corporativas, unidades de negócio e tudo mais. Conheceram nossas obras fora, né? Foram para a Europa, África, Ásia. Então, assim, o intuito é que o trainee tenha a visão da empresa como um todo, né? Saiba o que cada área faz, entenda um pouquinho melhor de cada negócio. Então, eles vão passar, sim, por diversas áreas, vão passar na operação, vão conhecer nossa alta liderança. Então, conheço bastante hoje, coisa. A turma do ano passado, né, os 10 mais os 3 da Denis, mais os 10 da AG, hoje eles estão aqui no Rio, aqui na sede do Rio, nessa semana fazendo um treinamento que está previsto no programa como um todo, mas semana que vem, e nas últimas semanas, e semana que vem eles voltam, eles estão na operação. Então tem gente nossa na Argentina, tem gente nossa no Paraná, Bahia, São Paulo, nas diferentes operações que a gente está atuando agora. Então é muito rico no sentido de visão de 26, tantas áreas aí que a gente tem essa imersão, que tem esse contato com o líder, tem esse contato com quem faz acontecer na área, para justamente a gente ter, o trainee ter essa visão do todo da empresa, entender os problemas, ver os problemas que são debatidos. Entender como as áreas se... Entender as relações, as sinergias e os gaps que existem e entrar como um agente de mudança para transformar e potencializar, acelerar essa nossa reinvenção, que é um termo que a gente tem usado bastante aqui, que é o nosso espírito mesmo. Isso. Agora, aproveitando a deixa que você deu da reinvenção, o Roberto Viana mandou para a gente aqui uma pergunta, e lembrando, você que está com a gente acompanhando, mande suas perguntas, a gente está ao vivo aqui com o gerente de treinamento e desenvolvimento Luiz Gustavo Ramos e a Larissa Augusto, que é responsável pelas turmas de trainee da AG. Então o Roberto ele foi exatamente nesse ponto. Reinventar é a palavra mestre para esse programa trainee? Reinventar é a palavra... Roberto, obrigado. Desculpa, obrigado pela pergunta. Reinventar é a palavra mestre para a empresa. E aí, certamente, para o programa de trainee, sim. Mas a empresa, na sua forma de operar, na sua forma de buscar clientes, na sua forma de ter todo esse apoio enquanto área corporativa, na sua forma de captar jovens, de recrutar e selecionar os melhores talentos, reter esses talentos, fazer a gestão de pessoas. Reinvenção, de fato, é a palavra do momento aqui na empresa. A gente ganhou na semana passada
o prêmio do Valor como melhor empresa de engenharia do Brasil no ano passado. E tem também no nosso Facebook, eu recomendo, além dos lives aqui do programa, mas expandindo um pouquinho mais para falar de AG, recomendo uma entrevista que o Ricardo Seno, nosso presidente da holding, que recebeu o prêmio lá no Valor, falou. Ele falou muito dessa questão de reinvenção também. Não é um discurso, é uma prática, é uma certeza, é uma atitude. Uma atitude que a gente busca, falando agora especificamente de trainee, que a gente busca nos candidatos, mas que certamente as pessoas vão encontrar quando chegarem aqui. Com certeza. Tá bom? Bacana. Vamos seguir aqui com as perguntas. O Carlos está com uma dúvida que é a seguinte: o que é o Job Rotation? Explicando para... assim, a gente comentou, né, dele aqui um pouquinho, falando sobre mobilidade e tudo mais. Então, o Job Rotation, ele é a segunda etapa. Falando um pouquinho melhor agora de estrutura do programa, né? Ele é dividido em 3 etapas principais, vamos dizer assim. O começo é a integração, então os trainees têm acesso à alta liderança, toda a alta liderança, durante um mês, aproximadamente um mês e meio. Em seguida, eles iniciam com o Job Rotation, que é a segunda etapa do programa, vamos dizer assim, que é onde eles têm a oportunidade de conhecer essas áreas corporativas, as nossas unidades de negócio, a nossa operação. É o momento que fica nesse Rio, São Paulo, BH, e conhece também, vai para o exterior conhecer nossa operação lá em Lisboa, Angola. Essa turma aqui foi para... Foi Angola e Argélia? Não, Líbano. Argélia foi do ano passado. Então, esse é o momento do Job Rotation. Depois disso, a gente também tem o Job Rotation em obra, né? Que é o final do programa. Que é o que o Luiz comentou. Hoje a gente tem gente em Belo Monte, na Bahia, Paraná, enfim. Esse é o momento do Job Rotation em obra. Então, basicamente é isso. O Job Rotation é para conhecer a empresa como um todo, das áreas, acho que foi a Luísa que perguntou anteriormente. É aí que você consegue conhecer a empresa, as áreas e tudo mais. Conhecer na prática, né? Ver onde, no dia a dia. Ver onde as coisas estão acontecendo, entender projetos, entender essas comunicações que existem. O objetivo é esse, é entender, na verdade. Eles não têm uma entrega. O objetivo, mesmo. exato, é entender, é tirar dúvida, é conversar, conhecer as pessoas, é isso. A entrega é um entendimento, é uma provocação, é uma proposta de melhoria, é uma integração com o todo. Isso é o que é esperado do trainee nesse primeiro momento. No segundo momento de fato, já que ele teve essa imersão, já que ele conheceu todas as áreas da empresa, grande parte da alta liderança, provavelmente todos, grande parte é só um modo de falar. Espera-se, e aí de fato, o que a gente tem tido no histórico é que isso tem acontecido, mas espera-se uma performance diferenciada. Exatamente. Espera-se uma entrega mais robusta e acelerada, né, nesse sentido. Porque a visão e o desenvolvimento que eles têm durante o programa é diferenciado, né? Então, o esperado é esse. O bacana do Job Rotation, só para complementar o que a Lari trouxe aqui, além do Job Rotation tem os momentos de desenvolvimento, né, Lari? Sim. Que são essas semanas de treinamento. A cada 7 semanas, mais ou menos, os trainees retornam aqui, né, para a sede, para o escritório, e eles têm uma semana de aculturamento, que a gente chama. Então, o Luiz comentou numa resposta anterior, essa semana exatamente todos estão aqui. Verdade. E para dar um exemplo, hoje a gente teve encontro com 2 presidentes, o Carlos José, presidente da Brasil e América Latina, falando sobre negociação, né? Não exatamente falando só sobre o negócio, sobre o tema negociação. Exatamente. E à tarde a gente teve um encontro com o Clorivaldo, falando sobre confiança. Que é um tema diferente também. Então, assim, eles têm esses encontros a cada 7 semanas. A gente traz treinamento externo, eles também têm mentoria, fizeram coaching em grupo e aproveitam esse momento também para fazer o coaching individual, que são diferenciais aí do programa também. A mentoria com líderes nossos, né, superintendentes, diretores, presidentes, sendo mentores aí dos trainees, isso faz diferença do ponto de vista de troca de experiência, de conversa, de aceleração mesmo de carreira, do entendimento e ser um mentor, né? Acho que é bacana para o jovem ter essa experiência do lado da energia dele.
E a gente gosta muito dessas ações como o dia de hoje. É bacana ter treinamentos externos, é bacana você ter uma pessoa de fora, um especialista e tal, mas faz muita diferença você ter um presidente de unidade de negócio falando sobre negociação, mostrar como ele está preparado, como ele transmite essa informação, como essa informação roda no time, e ter o presidente, o Clorivaldo, né, que esteve aqui no live semana passada, passou a tarde com eles para falar de confiança, de questão de cultura de confiança, como isso parece óbvio, mas não é. E a gente tem certeza que faz mais diferença ter a pessoa nossa, o nosso especialista falando disso, ao especialista do mercado, que em dados momentos é importante, mas essa relação de identificação, de entendimento do ambiente AG, só quem é da AG de fato tem. Isso aí. Bacana. É importante frisar que vocês estão conseguindo responder perguntas antes mesmo delas chegarem, porque a Maria Eduarda estava comentando aqui sobre a proximidade com a alta liderança, isso ser o maior ativo do programa. É basicamente isso que vocês estavam comentando, né? A Larissa tem um chip na cabeça que ela consegue detectar. É legal sempre lembrar também para quem está acompanhando a gente ao vivo que até as inscrições até o dia 4 de setembro no site agjovem.com.br, então acompanhe as lives, mas não se esqueça de se inscrever, né? Tá acabando. Dia 4 é segunda, né? Até segunda agora, tem só mais esse final da semana, o fim de semana e segunda-feira, meia-noite? Meia-noite, acaba. Não vamos deixar para meia-noite essa inscrição. Vamos fazer mais umas perguntas aqui antes da gente finalizar a nossa live. Claro. A Karina, ela quer saber em qual momento é feita a alocação dos profissionais dentro das áreas da AG. Tá pensando lá na frente já. Já tá. É o momento que eles estão vivendo hoje, na verdade, né? O nosso programa não tem datas determinadas no início do programa. Como acontece? Nessa etapa que eles estão no Job Rotation em obra, é o momento que a gente faz o levantamento das necessidades da AG, né? Diante dessas necessidades, os trainees podem optar e fazer entrevistas com gestores imediatos dessas vagas, né? Então a gente trabalha aqui com um xadrez de gente. Interno, Exato. Quase um processo de recrutamento interno, considerando, como a Lari falou, as necessidades, as demandas levantadas e as preferências do trainee. Exatamente. A gente tenta fazer essa junção aí de interesse com demanda. É nesse momento, então, agora que acontece. Acontece mais para o fim do programa. O programa está em constante evolução e mutação, então a gente nem gosta de cravar datas para isso. Acontece no 9º mês, no 7º mês. Depende muito aí da evolução e das definições que a gente ainda vai ter do programa. A gente precisa pensar na seleção de agora, mas para uma alocação para o fim do ano que vem. Então a gente tem que tentar entender como vai estar a AG para o fim do ano que vem para buscar a melhor alocação possível. Né? Qual a demanda e tal. Esse tempo de alocação pode inclusive variar de trainee para trainee ou não? Tem um momento que... Não, todos fazem juntos. Todos fazem juntos. Eles entram como turma, eles são submetidos a toda a questão do job rotation, treinamentos e tudo mais como time, participam dessas semanas de aculturamento, de treinamento, fazem as entrevistas de acordo com as preferências, mas no mesmo tempo para serem alocados para o fim do ano, novembro, dezembro, depende de ano a ano. A gente historicamente tem alocado em novembro. Exato. É uma coisa que a gente ainda precisa definir para o ano que vem, mas que não vai sair muito disso. Vai ser para o fim do ano, tentando entender como vai estar a AG lá e que preferências eles vão construir ao longo desse processo todo. E em resumo, não entra definitivamente com a vaga determinada. Não entra. Já chegando aqui ao final da nossa live, queria que vocês deixassem cada um uma mensagem final e respondessem uma última pergunta da Beatriz, que é uma dica para quem se candidatou esse ano. Uma dica. Acho que é clichê falar, mas a gente acaba falando do conhecer a empresa. O Cláudio falou disso também no primeiro live que a gente fez. Conhecer a empresa, entrar no site, ver todos os lives, ver todos os vídeos que estão disponíveis no nosso canal aí de YouTube. Ele fala muito do que é a empresa, no sentido de cultura, no sentido de práticas, de discurso, né, de vivência. Eu recomendo isso e que a pessoa seja ela mesma. Exato, se identificar com o nosso negócio, né? Acho que é o que a gente falou, a gente busca pessoas assim, que queiram
de fato, fazer isso aqui, que é o que a G faz, é o que a gente gosta de fazer. Então, se você se identifica, vem pra G. Isso aí. Terminamos com um slogan, com uma chamada. Sensacional. Bom, a gente queria agradecer a todos que acompanharam com a gente mais essa live aí. Obrigada, O pessoal galera. esteve firme do começo ao fim da live acompanhando todas as informações, as dicas. Agradecer vocês também pela presença. Lembrar que o site para as inscrições é agjovem.com.br até 4 de setembro. Não esperem até meia-noite. Não espere. Referência não. Boa noite, Tá gente. certo. Obrigado. Obrigada, Muito galera. obrigado. Tchau, tchau.